Olá, cá estamos nós mais uma vez para gravar o nosso vídeo de hoje de Guia dos Perplexos, em continuação ao anterior Rei Davi. Quer dizer, nós falamos muito pouco do Rei Davi e ele é extremamente importante. Então, acho que vai merecer mais de um vídeo, provavelmente três. Então, já fizemos o anterior que tocava nele, este aqui ele será o centro do vídeo e talvez ainda tenha um terceiro. Então, eu falei para vocês que a questão da Terra Prometida era uma tentativa de Javé de provar pelo absurdo uma determinada coisa. O que é provar pelo absurdo? Bom, em filosofia, nós chamamos provar pelo absurdo o seguinte: digamos que eu tenho uma opinião e você que está me vendo tenha outra opinião. Eu vejo com toda clareza que a tua opinião é errada, mas não consigo te convencer disso. Então o que é que eu faço? Eu sigo você, vou com você até onde você acha que deve, seguindo a sua opinião, para te provar que você está errado. Quer dizer, ao invés de ficar somente na discussão, eu termino indo com você, realizando, te ajudando, executando, e aí, quando dá errado, aí eu digo para você, viu? Eu bem que te falei. Isso se chama provar pelo absurdo. E é, na verdade, o que Javé fez com os judeus com a história da Terra Prometida. A ideia é simples. Ele sabia que o Messias, que é o Cristo, seria chamado Príncipe da Paz. Mas, nos livros dos Salmos e pela Bíblia inteira, nós estamos cheios de narrativas onde o Messias é descrito como um rei guerreiro e que vence os seus inimigos e que vai matar e que vai fazer e que vai... Então, vamos ver se eu encontro aqui entre mil. Salmo 110, de Davi. Oráculo de Adonai, oráculo de Javé Adonai. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Desde o monte Sião, Javé estenderá o seu poder, o poder do teu cetro. Submeterás na batalha os teus inimigos, porque és príncipe desde o dia em que nasceste, entre os esplendores sagrados. Como o orvalho da aurora, eu próprio te gerei. Javé jurou e jamais se desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui já desliza para o sacerdócio, né? O Senhor está à tua direita no dia da tua ira, esmagará os reis, sentenciará as nações, amontoará cadáveres, esmagará cabeças pela imensidade da terra, e tu beberás d'água da torrente em seu caminho. Então, você vê que esse Messias, que está aqui no Salmo famoso, já está marcado 110, olha só, farei dos teus inimigos o estrado onde tu pisarás. Submeterás em todas as batalhas os teus inimigos, né? O Senhor estará à tua direita no dia de sua ira e esmagará os reis. Sentenciará as nações, amontoará cadáveres, esmagará cabeças pela imensidão da terra. Então, está cheio de salmos desse tipo, as profecias estão cheias, esse livro é um primor. Salmo da oração do povo de Deus. Então, os profetas, quer dizer, essa imagem do Messias como um rei guerreiro, um general invencível, vitorioso, era a ideia de todos os povos, porque, como eu disse a vocês antes, a utopia do Império Mundial não era utopia coisa nenhuma. Todas as nações civilizadas achavam que iriam implantar a sua civilização, seus deuses e sua cultura às nações menos civilizadas. Por isso nós temos o Império Egípcio,
que é o primeiro. Depois temos o Império Mesopotâmio, de Sargão, do Sargônidas, depois dos caldeus, Nabucodonosor, Nabopolassar e tal, que conquista o egípcio, fica maior. Depois nós temos Ciro o Persa, que conquista o império anterior, que era dos egípcios e dos caldeus, já fica um império enorme, o Império de Ciro, já mostrei nos mapas, e assim vai crescendo, crescendo. Em vez de ser uma utopia, é o contrário, é a realidade que vai se impondo. E aí, depois do Império de Ciro, que passa para seu genro Dario, parece que Ciro viveu pouco, me parece, não vou asseverar, porque Dario aparece muito, mas eles eram genro e sogro, pode ser que algumas coisas Ciro confiasse a Dario, porque a confiança dele um do outro era total. Praticamente os dois governavam juntos. Então, quando se fala dos persas, do Império Persa, ora você vê o nome de Ciro, ora você vê o nome de Dario, e já falamos a vocês que Ciro está na genealogia patriarcal como um filho de Deus, que é necessário para figurar na genealogia patriarcal ser filho de Deus, que é necessário para ser filho de Deus executar as obras de Deus. E quais são as obras de Deus? Então Moisés vai deixar no decálogo aquilo tudo que nós já lemos para vocês, que é ter cuidado com os pobres, proteger as mulheres, os órfãos e as viúvas, não maltratar os escravos, e isso Ciro fazia. Principalmente não ter ídolos, não idolatrar. Os hebreus achavam que as duas coisas mais insuportáveis para eles eram a idolatria, porque toda idolatria, porque o touro é idolatrado na maior parte dos países, porque simboliza o instinto sexual. Então, toda nação que idolatrava o touro era uma nação cujo culto era orgiástico, era bacanal, era sacanagem. Então, por isso que Moisés e os patriarcas em geral odeiam a idolatria, porque todo ídolo geralmente simbolizava um pecado capital. A usura, a avareza, a luxúria, a preguiça, e era assim. Por isso, a idolatria era odiada pela hierarquia patriarcal, pelo sínodo patriarcal. O sol já está batendo aqui, se eu fechar. E a outra coisa era o adultério. Por quê? Porque o adultério, na verdade, mostra que um homem não consegue ser fiel a um voto, a uma decisão. E se ele não consegue ser fiel a uma mulher que ele ama e a quem ele prometeu amor, não conseguirá ser fiel a Deus. O Deus a quem ele prometeu amar, adorar e tal, ele não conseguirá também, porque ele é volúvel. Então o adultério termina levando à traição de Deus. Então esses dois vícios, esses dois defeitos, era extremamente comum nas populações daquelas épocas. Por isso, a crueldade de Moisés, de Josué e dos demais, porque com os outros povos, e não faça aliança com eles, e seria uma cilada para vocês. Então, passe a fio de espada, mata, saqueia, incendeia, homem, mulher e crianças, porque eles estavam habituados com isso. Eles faziam estátuas que simbolizavam a Xera, por exemplo. Era uma mulher nua linda, não precisa dizer mais nada. O culto a ela era o quê? Era uma orgia maravilhosa. Então, por isso a crueldade compreende-se hoje, olhando de hoje para trás na história, porque a intolerância de Moisés, de Josué e de Davi com os povos moabitas, os cananeus, os amorreus, porque eles estavam tão arraigados nesses vícios, nesses pecados capitais, que eram a sua religião central. Toda a religião central desses povos se baseava praticamente nisso. Então, a ordem de Javé era exterminá-los para começar um novo sistema, ou seja, uma nova ordem mundial. Assim, pelo menos, a gente compreende, não sei se justifica, mas compreende porque aquela crueldade enorme de Moisés, de Josué e de Davi, que matava, extirpava, exterminava a ordem de extermínio. Então,
Já explicamos uma coisa que sempre escandaliza, né? Como é que Moisés era tão cruel? Como é que ele matava com facilidade? Josué saiu pelas terras de Canaã, matando, devastando. Davi, Nossa Senhora. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, era o povo popularmente, e assim era. Porque a ideia era não se misturar com as religiões reinantes, porque elas eram idólatras, ou seja, quando eles diziam idolatria, eles diziam os pecados capitais eram cultuados por elas. E os pecados capitais são os vícios mais comuns da humanidade: avareza, luxúria, preguiça, ira, cobiça, né? Então, por isso, de alguma maneira, nos explica a crueldade. Mas o rei Davi, que era profeta, ele, de alguma forma, tinha uma sensibilidade extraordinária, e embora ele tivesse composto aquele salmo que nós lemos, né, e tivesse conquistado a terra de Canaã, que nós mostramos aqui em outro livro, que, na verdade, Davi realmente cumpriu a promessa estendida, que já mostramos a vocês várias vezes, hoje vamos mostrar com mais detalhes. Então, Davi acreditou que Deus tinha mandado Abraão conquistar a Palestina. Aqui nós temos Canaã, embaixo do meu dedo. Meu Deus do céu. Estou enrolado de novo. Cassitas, Sumérios, Canaã. Canaã está aqui. Essa faixa litorânea aqui é Canaã. Então Javé diz que dará essa terra a Abraão, Isaac, Jacó. Depois, quando vai falar, no capítulo 12 de Gênesis, ele diz isso a Moisés. Quando ele fala no capítulo 14, ele já diz que é do grande rio Nilo, que está na África. Olha aqui, ó, o Nilo está aqui, meu dedo eu vou botar exatamente no curso do Nilo, no delta do Nilo. Então está aqui em verde o Egito, do grande rio Nilo até o rio Eufrates, é terra pra caramba. Vou mostrar em outros mapas. E Davi acredita, pelo menos tudo leva a crer que ele acredita, mas não acreditou não, porque Josué conquistou Canaã, nós já vimos aqui que isso é uma ficção, é aquela história. Todos os povos antigos tinham seus heróis, e os seus heróis constituíam temas de grandes épicos, ou epopeia. O que é uma epopeia? Uma epopeia é uma história onde se aumenta a qualidade, a valentia. Tá vendo como tem touros e estátuas de touros nas religiões antigas? Deixa eu mostrar aqui. Passei agora mesmo por uma bem. Acho que quando a gente quer, não encontra. Mas o touro era cultuado exatamente por isso. Tá vendo? Aqui é uma máscara e um sacerdote que colocava ela para ficar parecendo um touro. E vocês sabem que o touro tem uma força bruta danada. Então, e essa força bruta é puramente sexual. Então, quer dizer, as mulheres hindus, elas tinham o próprio vestuário delas já era provocante. Olha que coisa maravilhosa. Você vê uma mulher vestida num vestido desse, você vai passar a noite desassossegado. Então, eles eram realmente muito tendentes ao império dos instintos. Isso é budismo, hein? Ó, e aqui é o verdadeiro Buda. Aquela história daquele Buda gordo que vocês veem aí nas casas. Mentira! Aqui está Buda. A última visão de Buda
segundo Ananda, que foi o seu biógrafo. Teve um vídeo aí, acho que passado, que eu quis dizer que a biografia de Buda foi escrita, não era para falar disso, mas é assim, eu começo, me empolgo e vou indo. Então, aquele Buda gordo é uma grande mentira. Olha as costelas dele aparecendo aqui, tá vendo? Foi assim que ele morreu, de inanição. Ele fez jejum e começou cada vez a comer menos, até que o prato de sopa que Ananda botava para ele comer na árvore onde ele ficou nessa posição até morrer, ele terminou não comendo e morreu de inanição, morreu de fome. Então jamais poderia ser aquele Buda gordo. Logo, tudo é ficção em todas as religiões. Ananda foi o discípulo predileto de Buda e foi quem escreveu a vida dele. Então, você vê que Buda já não era a favor também, por isso o budismo, embora não seja uma religião, é considerada uma das visões doutrinárias superiores, porque ele mostrou que venceu o instinto, até o instinto vital, que é de autopreservação, que vem do tronco encefálico e é o mais poderoso. Ele venceu, porque ele morreu de fome. Mas de fome porque ele não queria comer. Ele queria mostrar que a mente dele era mais forte do que o desejo de sobrevivência. Então morreu assim, magrinho. Essa era mais ou menos a ideia dos hebreus. Tá? Então, olha essa mulher aqui, hindu, uma dançarina hindu. Olha os seios dela, olha a barriguinha dela. Então, estou só justificando o porquê daquela intolerância dos judeus em relação aos estátua linda. Eu vou mostrar simplesmente Shiva. Aqui, segundo os hindus, era o criador do mundo, a dança de Shiva. Shiva dentro do círculo de fogo, segundo eles, enquanto dançava, criava o mundo. Uma concepção bem diferente, né, da nossa criação, mas era assim que eles acreditavam. E então, o que nós estamos tentando mostrar a vocês é que a violência, a intolerância dos hebreus para com os outros povos, um casal num beijo apaixonado, é porque os povos eram tarados. Quer dizer, a maioria, o nosso carnaval hoje, os carnavalescos descobriram como era a comemoração do Ano Novo Mesopotâmio. Então, na verdade, o que se faz hoje, porque eu me lembro ainda do carnaval de rua, os blocos, o cacique de ramos e tal, que era um carnaval decente, onde as fantasias e as músicas carnavalescas, tão simples e tão inocentes, hoje os carnavalescos descobriram, né, depois da Umbanda, depois que Zélio recebeu diretamente da Mesopotâmia, uma coisa notável aqui, mas vejam, a Umbanda é uma religião brasileira, a Umbanda não tem nada de africana, dizer que entre os ritos afro está a Umbanda é a maior das ignorâncias. Um médium espírita, kardecista, chamado Zélio, meu irmão é perito em religiões de terreiro e ele me ensinou durante 5 anos. Eu cambonei um preto velho dele para aprender. Então, Zélio recebeu numa mesa espírita, na sessão espírita, toda a religião mesopotâmica, que ele chamou de a Umbanda, a banda branca. Né? A seria branca e Bandá é banda mesmo, a banda branca, que seria o lado branco da magia dos antigos. E ele recebeu tudo aquilo, mas ele não tinha, embora fosse um ex-seminarista e fosse kardecista, já essas duas características o tornariam um erudito, mas ele não tinha competência para fazer tudo aquilo. Por isso, ele não conseguiu colocar por escrito, e o caboclo, não sei o que lá, flecha ligeira, que ele incorporava, era quem dizia, quando estava incorporado, como é que era a nova religião, e assim ele foi passando a Umbanda oralmente, até que W. Amate Silva, cujo livro eu tenho aí, foi presente do meu irmão Marlito, então ele me deu de presente
né? Umbanda, Sua Eterna Doutrina e a Umbanda de Todos Nós, onde tem a história completa e a doutrina secreta da Umbanda. É uma coisa lindíssima e é uma coisa maravilhosa, porque assim, eu como cientista, como católico não, mas como cientista, como é que um homem pode receber no Brasil, por volta de 1940, né, toda a religião, o sistema religioso que vigorava na Mesopotâmia por volta do ano 800 a 700 antes de Jesus Cristo. É isso que estão nesses dois livros, A Umbanda de Todos Nós e A Umbanda e Sua Eterna Doutrina, de W. W. da Mata e Silva. Então é um descendente de ingleses, é Winston, W aí é Winston, né? Da Mata e Silva já é brasileiro, mas o primeiro nome dele é Winston. Então esse inglês notável codificou, indo de terreiro em terreiro, e codificou a doutrina da Umbanda. Do ponto de vista da ciência, é uma coisa maravilhosa. Olha só, vou dizer só umas dicas para vocês. Quando alguém quiser classificar a Umbanda entre os ritos afros, diga que isso é a mais pura ficção. Por quê? Obaluaê, na verdade, lá na Babilônia, era Babaluaie. Baba é pai. Ilu, que era o deus El, Eié quer dizer eu sou. Eu sou o Baba Ilu. Eu sou o pai Ilu. Já dissemos aqui antes que o deus El era adorado com o nome de El, Ilá ou Ilu no Oriente Médio, na Babilônia, na Assíria, né? E aí mostramos no Alcorão que os árabes se aproximaram muito desse nome quando escolheram para seu Deus supremo Alá. Então, mas vamos ao tema, então aqui. Então, a maioria, dizia eu, das grandes civilizações fizeram grandes sagas literárias. Saga é uma epopeia, é um épico. É você pegar quando eu morrer, por exemplo, um meu conhecido, digamos assim, o meu aluno, filho Cosme, fazer a minha biografia e enfeitar, como fizeram com Arthur, que era um pequeno rei das Gálias, e terminou Arthur sendo aquilo que vocês veem hoje no cinema, com Excalibur, a Távola Redonda e tudo aquilo ali é mito, é mitologia, né? Mas o ciclo dos heróis, aqui está Hércules e outros. Então, aqui é só para mostrar a vocês rapidamente o que motivou o livro de Jota, ou seja, a Bíblia. A Bíblia, na verdade, era chamada o livro de Jota, ou seja, o ciclo dos grandes deuses. E aí nós temos Zeus. Isso aqui é a enciclopédia Larousse, Delta Larousse, francesa, viu? Estamos mostrando que todos os povos tinham o hábito de fazerem dos seus grandes personagens heróis. E isso, os judeus, chegou uma hora em que os semitas, que são os judeus atuais, decidiram copiar, fazer também um mito, fazer também uma epopeia. E, na verdade, tá vendo? O grande deus dos semitas era El, não era Javé, Ledier El, está em francês, mas dá para vocês perceberem. Gilgamesh, mitologia dos semitas ocidentais. E aqui nós temos já alguém, acho que é Sargão. Enfim, o que nós estamos tentando dizer é que era muito comum entre os povos antigos, le déluge, é o dilúvio, aqui, ó, descrito em francês. Deixa eu ver se eu... Acho que vocês conseguem ver, não? Le déluge, o dilúvio. Era comum eles fazerem dos seus personagens. Quer dizer, o dilúvio não foi nada daquilo que está escrito na Bíblia.
Na verdade, foi o afundamento da Lemúria. E eu disse que ninguém sobreviveu na Lemúria, porque, como no filme de Super-Homem, o autor do filme fez umas pesquisas e percebeu que os antigos os cientistas velhos descobriram que ia haver um cataclismo, porque eles tinham uma tecnologia altíssima e usava a energia atômica do centro da Terra. Houve um desequilíbrio lá na sua fonte de energia e a ilha, continente, ia explodir. Isso foi o dilúvio. Mas eles fizeram uma aeronave e mandaram jovens de cada ramo da ciência, os melhores. Então, na verdade, a Arca de Noé, né, não foi arca coisa nenhuma, foi uma nave. Então, navio, nave. Então, eles pegaram a palavra navio e colocaram no lugar de nave. Eu sei porque a palavra hebraica que fala que o navio, a arca de Noé, estava acima das águas, estava por cima das águas, fala acima. Acima não é em cima. A palavra em cima é assim, minha mão está em cima do livro. Agora aqui minha mão está acima do livro. Então a palavra em hebreu que fala que a arca zarpou por cima das águas. Ora, a arca não podia andar por cima das águas, acima das águas. Ela tinha que estar em cima das águas. Então, esse vocábulo deixa entrever a verdade, que os sumérios é quem contaram a história, porque eles viram, eles comerciavam com a Lemúria, e eles viram porque eles eram bem perto ficavam bem perto, eles viram a tragédia acontecer, e aí eles fizeram essa nave, e nessa nave é que, vejam só, aqui seria a pequena faixa de terra da Palestina, e aqui seria todas as terras conquistadas por Davi. Então, não houve um dilúvio universal, como se diz que houve, né? Nós vemos aqui um faraó egípcio que tentou cultuar o monoteísmo no Egito, Akenaton, com o deus Atom, que está aqui em cima, o círculo solar com raios, e não conseguiu, porque os sacerdotes mataram ele, mas aqui nós temos os dois inimigos antagonistas, Horus e Set, que um era o bandido, o diabo, outro era o artista, era a divindade cultuada pelos egípcios. Então, o que fica de fato, que eu quero mostrar neste livro, é que as grandes civilizações antigas, todas elas tinham as suas lendas e os seus épicos, as suas epopeias. Por sinal, Gilgamesh não é considerado nos patriarcas, naquela lista dos patriarcas. Gilgamesh tem outro nome, porque ele não está na linhagem dos bons, ele está na linhagem dos maus, como Nimrod também. Então, já dissemos a vocês, muitos povos de várias civilizações, muitos nomes que não são hebraicos figuram na linhagem dos patriarcas. Então, segundo David Rosenberg e Harold Bloom, o que o rei Salomão queria, que era um rei muito culto e universalista, era fazer um livro em que o pai dele, o rei Davi, fosse um herói, um épico. A ideia religiosa era secundária. Por quê? Porque o rei Davi sempre foi muito protegido por Javé. Se há alguém que Javé amava, é Davi. Porque ele censurou Moisés e proibiu Moisés de entrar na Palestina, na Terra Prometida, porque Moisés irou-se 3 vezes, batendo na pedra com força quando devia apenas tocar, né? Amaldiçoando os judeus por causa da desobediência deles e quebrando as tábuas que tinha recebido de Deus no Monte Sinai. Então,
no final das contas, por causa de 3 momentos de ira, Moisés foi punido e não entrou na terra prometida, Canaã. E Davi assassinou Urias e prevaricou com Betsabá, que era mulher de Urias. Quer dizer, ele se apaixonou por Betsabá e para poder possuí-la mandou Urias para a morte e Javé perdoou. Então, Davi era o filho mimado de Javé. Então, é isso que David Rosenberg e Harold Bloom tentam mostrar aqui, que o que Salomão fez no ano 960 foi mandar 2 escritores notáveis. Ele acha que um foi uma mulher, mas isso é secundário. Um escreveu a primeira parte do livro do Gênesis, que pega de Abraão até Moisés, e o outro escreveu o livro de Samuel e o livro dos Reis. Então, esses 2 escritores escreveram aquilo que eles chamam o livro de Jota, porque Javé terminou encantando tanto a esses 2 escritores que Davi sobressai, mas o Javé termina sendo o verdadeiro herói da saga. Quer dizer, a epopeia dos judeus, né, que pretendia ser apenas uma lenda como o rei Arthur e a Távola Redonda, história do imperador Carlos Magno, a lenda de Rômulo e Remo e a fundação de Roma, a tomada de Troia, devia ser uma coisa assim dessas, né? E no final das contas, os 2 escritores se encantaram com o Deus Javé, tornaram ele tão real, tão palpável, que ele se mantém até nossos dias, quando já devia não se manter, porque o verdadeiro Deus semita era El. E Jesus Cristo na cruz diz: meu El, por que me desamparaste? Então era o Deus de Jesus Cristo. Mas Javé não consegue ser apagado, né, porque é um Deus muito humano, né, porque tem características que nos encantam, né, exatamente por isso, porque ele faz uma coisa, se arrepende, porque ele diz: querem saber por que eu tomo minhas decisões? Não vão saber nunca. Eu amei Esaú, não é Jacó, irmão de Esaú, no entanto eu amei Jacó e odiei Esaú. E aí, e o livro de Jó? Já leram o livro de Jó para ver o capricho de Javé brigando com Satanás lá em cima, como os deuses da Grécia, que os filmes mostram eles jogando xadrez em cima de uma mesa e o que eles jogam lá em cima se reflete aqui embaixo na terra, nós somos apenas um joguete na mão desses deuses. E aí vocês veem no livro de Jó, os filhos de Deus vieram prestar contas das suas ações, os anjos, e Satanás entre eles. E Javé, sentado no trono, diz a Satanás: de onde vens? Ele diz: de percorrer a terra e dar-lhe a volta por inteiro. Viste meu servo Jó, quer dizer, o começo da história é Javé quem diz: viste o meu servo Jó, como é obediente, cumpridor dos meus mandamentos, caridoso, foge de toda idolatria, de todo pecado. Satanás diz: também tu deste tudo a Jó, uma família saudável, feliz, riquezas. Ele tinha que te agradecer. Agora, tira o que ele tem para você ver. Então, o desafio é feito por Javé, quer dizer, é um jogo. É um jogo. Então, mas não vamos imaginar que Javé seria assim. O que nós estamos tentando dizer é: ninguém sabe como é o Javé original, porque os papiros, os documentos, os manuscritos antigos, de onde aqueles 2 escritores da corte de Salomão tiraram essas histórias, não existem há muito tempo e esses escritos passaram por 5 mãos diferentes, cada um modificando, de modo que o que chegou até nós é aquilo que nós conhecemos hoje, que está nesse livro, que no final das contas, como eu disse, tem 2 segredos principais. Primeiro, que Deus separará a linhagem dos bons e dos maus, e que essas 2 linhagens, uma lutará contra a outra. Mas já fica claro que a linhagem dos maus não perderá, porque quando Caim mata Abel, vejam bem, Deus Javé é cheio de armadilhas e gosta de jogar, como no livro de Jó, né?
ele desafia Satanás, vai lá e tira o que ele tem para ver se ele vai me amaldiçoar. Aí Satanás vai e tira as riquezas de Jó, depois tira a família, depois tira a saúde, e Javé diz apenas não o mate. Quer dizer, Satanás é apenas um serviçal de Javé, fazendo o serviço sujo que Javé não quer fazer. Então, é esse o Javé que nós conhecemos. Mas era esse o Javé dos escritos antigos, dos manuscritos originais, diz David Rosenberg e Harold Bloom. Jamais saberemos. Porque as 5 mãos que manipularam os escritos originais, quer dizer, já a redação feita pelos 2 escritores da corte do rei Salomão, o que escreveu o livro de Samuel e de Reis, e a que escreveu da história de Abraão até Moisés, ele foi manipulado, censurado, inserido, interpolado, criticado, e por 5 mãos diferentes. Então, o que nós temos hoje aqui, sabe-se lá o que é que tem a ver com os originais que eles se basearam? Não temos a menor ideia. O que fica é o seguinte: isso é a grande mensagem da Bíblia, e é sob essa ótica que nós estamos levando vocês agora a ver. E que Davi e todo o patriarca sabia. Deus separou a linhagem dos bons e dos maus. E o mundo é o prêmio. Então, a terra prometida, Davi descobriu, não é Canaã, não é do Nilo até o Eufrates, e é fácil da gente provar isso. Davi despertou, acordou e percebeu que aquilo ali era uma brincadeira de Javé. Ele estava tentando provar, pelo absurdo, que os judeus não conseguiriam merecer uma terra prometida. Se fizerdes o que eu te mando, se cumprirdes os meus estatutos e se seguirdes os meus mandamentos, eu vos darei a terra que mana leite e mel. Isso é a promessa de Javé. Mas Javé já sabia que eles não cumpririam. Então, como eu disse, é uma prova pelo absurdo. Quer dizer, Javé, sendo onipotente, onisciente, já sabia que os judeus não cumpririam. Então promete, porque sabe, e vai acompanhando eles, e vai protegendo eles, e supervisiona nas lutas, e dá mais coragem, mais valentia, e faz milagre daqui, milagre dacolá, mas sabendo que eles não conseguirão, porque quem vai conseguir é Jesus. E vai conseguir de que maneira? Um dos nomes dele é o Príncipe da Paz. Então tem determinado momento que Davi percebe que essa história da Terra Prometida é lorota para boi dormir. Vamos mostrar a vocês já já, que hoje a gente vai falar de Davi. Mas vejam bem, então a terra é o prêmio, a terra. Já mostramos várias vezes a vocês. Então, ora Javé promete Canaã, ora ele promete do grande rio Nilo até o Eufrates, ora ele promete do mar dos caniços até a Mesopotâmia, ora ele promete a Jacó, olha para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Tudo isto eu darei à tua descendência, à tua semente. Quer dizer, é o mundo. Oriente e Ocidente, Norte e Sul, e a escada ia da terra ao céu. Então nós temos a altura da terra ao céu, largura e comprimento. A terra toda, Oriente e Ocidente, Norte e Sul, e uma escada pelo meio que vai da terra ao céu, é o templo maçônico, como eles chamam. O templo maçônico verdadeiro é esse, aquela casa onde os maçons se reúnem, na verdade, é uma necessidade de se abrigar da chuva, do sol e fazer os ritos debaixo do sigilo, do segredo. Mas, na verdade, a promessa é feita a Jacó claramente. E vai ser feita nesses termos. Olha para o Ocidente, olha para o Oriente. Deixa eu mostrar aqui a vocês, já que nós estamos falando no assunto. Veja, Gênesis 12, Davi foi quem percebeu isso, viu? Davi não era bobo e percebeu que em Gênesis 12, o Senhor farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E naquele tempo, Gênesis 12, 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu darei esta terra à tua progênie, semente, né?
Essa palavra é importante. E Abraão ergueu ali um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. E aqui nós estamos em Canaã. Fica claro aqui. Então aqui seria apenas a pequenina Canaã, que nós vamos mostrar. Mas no 14, no 15, é 15. Eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em propriedade. Ainda supomos que esta terra é Canaã, mas esta terra pode ser o planeta. Mais abaixo, Deus diz assim, capítulo 15, versículo 18. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo-lhe: a tua semente dou esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates, o Sineu, o Cenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíto, o Amorreu, etc. Então, aqui agora, Davi pensou aqui, é uma brincadeira. Ele prometeu Canaã. Agora ele está prometendo do rio Nilo no Egito até o Eufrates, a coisa é bem diferente. Vou mostrar no mapa para vocês terem uma ideia da diferença que seriam essas duas promessas. Olha só, aqui está um mapa histórico, o Atlas Histórico Escolar. Então aqui nós temos o mapa que nos interessa agora. Então, Canaã é esse pedacinho verde aqui do final. Tá vendo essa faixa litorânea pequenininha aqui? Acho que aqui está escrito Jerusalém, deve estar visível, não sei se para vocês. Mas abaixo aqui do meu dedo está Jerusalém. E essa faixa litorânea aqui, né, é que seria Canaã. Mas quando Deus promete no capítulo 14, ele diz, desde o grande rio Nilo no Egito, que é essa faixa azul. Deixa eu ver se eu boto o mapa mais perto de vocês. Essa faixa azul que está indo aqui para o delta, aqui é o Nilo, até o grande rio Eufrates, que está aqui. Então, olha, aqui está o Eufrates, tá vendo? Ó? Eufrates, está escrito aqui, não está? Não, aqui está escrito Arameus. Aqui está escrito Arameus, Assírias, mas está escrito Eufrates aqui em azulzinho. Então, o Eufrates é esse rio e o Nilo é esse rio. Peguem um compasso, eu vou botar meus 2 dedos aqui, para vocês verem a terra que seria do Nilo, no Egito, até o Eufrates. E aí, no capítulo 12, Javé diz a Abraão que dará a ele a terra de Canaã, a terra que tu pisas. E no capítulo 14, diz a ele que dará do grande rio Nilo até o Eufrates. E aí Davi acordou, até porque quando chegamos a Moisés, Javé já muda a promessa. Já é do mar vermelho até o Eufrates. Talvez eu não tenha feito a preparação aqui, mas em Moisés não é do rio Nilo até o Eufrates. Já aparece do Mar Vermelho, que é mais para frente, é menos terra, até o Eufrates. Ou seja, a promessa vai mudando, vai mudando, vai mudando. Quando Davi conquista essa terra que eu mostrei a vocês, que Israel hoje é dono, o Estado sionista de Israel é dono. Olha aqui, ó, nesse pequeno quadradinho aqui que eu estou mostrando a vocês, olha aqui os domínios de Israel, tá vendo? Ó? O Egito ficou independente de novo, mas na Segunda Guerra Mundial Israel conquistou o Egito. Então era tudo isso aqui, ou seja, eles pretendiam restaurar o antigo reino do rei Davi, que é o reino messiânico. Na verdade vai ficar entre o rio Nilo, que vai estar do lado de cá, até o Eufrates, que vai ficar mais para lá, bastante mais para lá. Esse mapa não mostra. Esse mapa aqui não mostra. Mas seria, então,
os judeus acreditaram e acreditam que, na verdade, a promessa seria essa mesma, quer dizer, do Rio Nilo até o Eufrates. Aqui na parte em branco, nós temos aqui Cairo, no Egito, as margens do Nilo, e nós temos Bagdá aqui, as margens do Eufrates. Então você tem aqui do Eufrates, Bagdá, até o Cairo. Isso aqui tudo Davi conquistou. A Arábia toda, e subindo aqui para a Síria, né, para a Turquia, ele conquistou tudo isso. Mas depois que ele conquistou, ele não repartiu. E por que ele não repartiu? Porque ele percebeu que Javé estava brincando. Brincando não é bem a palavra, né? Vamos deixar claro. Ele percebeu que Javé estava fazendo aquilo que eu disse a vocês em filosofia, tentando provar pelo absurdo que os judeus não mereciam uma posse de terra, os bens que Javé dava, ele dava em função do Messias. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, ele fazia esse benefício, porque Jesus nasceria da tribo de Judá, portanto, de Israel. Então, esses benefícios todos eram antecipadamente dados em função do nascimento de Jesus Cristo, dos merecimentos de Jesus Cristo. Então, Davi sacou isso. Então, o que Javé está fazendo é uma armadilha. Porque nós vamos ver, já lemos o livro dos Juízes, e o que é que nós vamos ver no livro dos Juízes? Nós vamos ver que depois que Josué toma a terra prometida e que supostamente divide com as tribos, quer dizer, já depois de tudo acabado, depois de tudo terminado, nós vamos encontrar no livro dos Juízes revolta sobre revolta, que ainda é Josué. Aí vocês vão para o livro dos Juízes e vão perceber que aquilo foi um inferno, que não houve paz. Os 40 anos de paz que os judeus, a Bíblia diz que os judeus gozaram depois que Josué dividiu a terra, que dividiu só com 5 tribos, e eram 11. E aqui você vai ver o tempo todo que eles estão se revoltando contra Javé, como quando era na época de Moisés, a cada juiz. A cada juiz. Então, a ira de Javé se inflamou então contra Israel, porque eles prestaram culto a Baal e a Astarteia e abandonaram Javé. E ele os entregou ao poder de assaltantes, que os despojaram e venderam aos inimigos vizinhos, de modo que os israelitas já não conseguiram resistir. Em qualquer coisa que realizavam, a mão de Javé estava contra eles, exatamente como Javé lhes tinha dito e jurado. Não entrarão no repouso prometido, diz Davi no Salmo 95. Né? Eles, porém, não agiram da mesma forma que Josué. Então, Javé fez surgir juízes para defender eles, mas vai ser isso. Os juízes são agentes da libertação. Mas Josué não já tinha libertado eles? Moisés não tirou do cativeiro do Egito? Não libertou? E Josué não conquistou a terra prometida? Como disse a vocês, filosoficamente, a gente chama prova pelo absurdo. Porque no ano 680 não há nenhum judeu mais na Palestina. 680 a.C., né? Os assírios levaram uma porção e os caldeus levaram outra porção. Então não há mais ninguém. Davi cai nessa e diz, Javé está fazendo alguma coisa que ninguém entendeu, mas eu estou entendendo. Os israelitas não merecem nenhum prêmio. Por isso ele compôs o Salmo 95, que diz, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Não entrarão no repouso prometido. E isso foi lá no final, com Davi, no ano 1000. Mas desde Abraão, que Javé vem prometendo no ano 2100, que dará a eles, que dará, porque era assim que eles acreditavam. E Javé deixou, como eu disse,
pelo absurdo, deixou-se levar por essa convicção deles. Eles se achavam o povo eleito, na verdade eram, até o nascimento de Jesus, eleitos por causa disso, porque a dinastia, a genealogia patriarcal tinha mais membros dos hebreus do que dos outros povos. Já mostramos que está muita gente misturada ali, tudo misturado. Raabe era cananita e Ruth era moabita. Então, não vamos imaginar que a genealogia patriarcal é feita só de hebreus, mas a maioria eram hebreus, como Noé, por exemplo, como Davi. Então, nessa genealogia, nessa linhagem, Davi reconhece que está a linhagem dos bons de um lado e a linhagem dos maus do outro lado. E os maus são descendentes de quem? São descendentes de Caim, até o dilúvio, e depois do dilúvio, que não é nada do que a gente lê na Bíblia, é o afundamento da Lemúria, mas os sumérios contaram daquele jeito, e Javé perguntou a Caim, Gênesis 4, 9, onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Javé disse, o que foi que você fez? Ouço o sangue do seu irmão clamando da terra para mim. Por isso você é amaldiçoado por essa terra que abriu a boca para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Ainda que você cultive o solo, ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Javé, minha culpa é grande e me atormenta. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti, andando errante e perdido pelo mundo. O primeiro que me encontrar me matará. Isso aqui já dá razão a Collin McEvedy, que diz que não havia somente hebreus, que na verdade, quando surgiram, o mapa dele mostra uma porção de povos surgiram ao mesmo tempo. A Bíblia privilegia os hebreus, mas ela não invalida a ciência. Portanto, o mapa de Collin McEvedy diz que não sabe como, porque ele não é criacionista, ele não fala da criação, acha até que ele é evolucionista, mas ele dá o mapa, o primeiro mapa possível de ser feito com os camitas, os semitas, os finlandeses, os indo-arianos, os iranianos, então, todos surgiram de uma vez. Logo, a genealogia patriarcal tem povos de todas as raças da terra. Mas agora vamos ver aqui. Quem me encontrar me matará. Ou seja, Caim sabia que tinha mais gente sobre a face da terra. Javé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Quer dizer, sofrerá uma maldição 7 vezes maior do que a sua. Então, Davi, que conhecia esses papéis, foi ele que levou todos esses papéis, que confiscou das tribos que ele conquistava e levou. Então, quem matar os maus, quem aniquilar a maldade da face da terra, sofrerá 7 vezes mais a maldição do amaldiçoado. Então, Javé já prenuncia a vitória dos maus. Mas tem mais com Lameque. Depois vai aparecer Lameque. Lameque, porque tem um Lameque bom e tem um Lameque mau. O Lameque bom está aqui na lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou Adão, então Adão foi o primeiro filho de Deus, fez a semelhança divina e criou homem e mulher, e Adão completou 130 anos, gerou um filho chamado Sete, e vai por aí. Mas tem outro Lameque da descendência dos maus. Vamos ver se a gente encontra aqui o Lameque da descendência dos maus, porque quem matar Caim será vingado, será maldito 7 vezes. Já achei aqui o Lameque mau. Adão se uniu à sua mulher, ela deu um filho Caim. Sete também, aqui o Sete é o mau, né? Sete também teve um filho, a quem deu o nome de Enós. Esse foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Não, aqui ainda é Sete, ainda é o... Ah, está aqui embaixo.
A irmã de Tubal-Caim se chamava Noêmia, que nasceu de Sela. E Lameque disse para as suas mulheres: Ada e Sela ouçam minha voz. Escutem minha palavra. Por uma ferida eu matei um homem, por uma cicatriz matarei uma jovem. Se a vingança de Caim pede 7 vezes a vingança contra quem matá-lo, quem matar Lameque será vingado 77 vezes. Quer dizer, o que estamos dizendo aqui é que Javé já predestinou que quem conquistaria o mundo seriam os maus. Embora houvesse alternâncias, mas aqui em Caim e Lameque já está dito que a genealogia dos maus é quem possuirá a terra, como no caso, nós sabemos, o Lorde que está em Londres governa o mundo, e de outro lado, o George Soros, que é o braço direito dele, em São Paulo, agora, o nosso queridíssimo Armínio Fraga, em suma, há pouco tempo atrás era o Davi Rockefeller, então os maus conquistaram o mundo. E Davi descobre isso, que a linhagem dos maus é quem vencerá, mas eu tenho que fazer o meu papel. E Davi vai lutar para fazer aquilo que Javé espera que ele faça, e faz. A gente vai ler no próximo capítulo os feitos do rei Davi, e a biografia de Davi termina dizendo: E Davi fez tudo o que era para ele ter feito no seu tempo. Embora, sabendo que a Bíblia, na verdade, foi feita, seria, né? Porque ele ainda não viu a Bíblia, porque quem mandou fazer foi o seu filho Salomão. Mas os escritos que ele sequestrou dos povos que ele conquistou eram aqueles que depois vieram a constituir a Bíblia. E dizia que quem matasse Caim, que era o símbolo do mal, seria amaldiçoado 7 vezes. E um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, disse: se quem matar Caim será amaldiçoado 7 vezes, quem matar Lameque será amaldiçoado 70 vezes 7. Jesus foi. Sofreu a maldição da cruz, porque está escrito na lei de Moisés: maldito aquele que for pregado no madeiro. Ele sofreu a maldição, né? E se fez maldito por nós, como a igreja ensina, como a Bíblia diz claramente, sofrendo a maldição de Caim e a maldição de Lameque. Não 7, mas 70 vezes 7. Que quando o discípulo pergunta, Pedro pergunta: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? 7? E Jesus diz: não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Quer dizer, aí São Pedro diz assim: então o homem não tem salvação. Ele diz: para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Então ele sabia que graças ao amor do Pai por ele se tornaria maldito, porque matou Caim e matou Lameque, ele aniquilou o mal, né? Ele disse: Satanás foi lançado fora do mundo, né? Com a crucificação dele, mas ele se tornou maldito por causa disso. Mas ele sabia que o Pai Celeste o perdoaria devido ao grande amor que tinha por ele. Então, mas ele teve que primeiro sofrer a maldição para depois ser redimido pelo amor do Pai e ressuscitado. Então, Davi, profeta, sacou tudo isso. O mundo é o prêmio, disputado pelos bons e pelos maus, mas não são os bons que vencerão, porque aquele que vencer o mal será maldito 70 vezes 7. Ele não sabia muito a respeito do Messias, era um grande enigma, uma grande incógnita, mas ele percebeu que, pelas profecias e pelos escritos que ele estava lendo, a vantagem estava do lado dos maus, embora os bons tivessem que desempenhar a sua parte. O que é que Jesus Cristo diz? Façam tudo o que vocês devem. Em seguida, apresentem-me a mim e digam: Senhor, fizemos o que devíamos, somos teus servos inúteis. Porque quem fará é ele. Nós somos servos inúteis. Por isso, as 2 colunas do Templo de Salomão, J e B, traduzido Jaquim, quer dizer Javé fará. Javé.
e não os maçons, nem os católicos, e nem os muçulmanos, e nem homem nenhum. Boaz quer dizer com poder. Javé fará com poder. Então, Salomão já colocou lá nas colunas do templo a grande verdade. Nós temos que fazer a nossa parte. Depois nos apresentarmos diante do grande juiz e dizer: fiz o que devia, sou teu servo inútil. Que você não precisa de mim para nada. Você é quem fará. Javé fará com poder. Está lá, Jaquim e Boaz. Esse é o significado. Não estou aqui fazendo nenhuma revelação absurda, porque isso é básico, é fundamental. J e B são as colunas do templo. Então, foi Jesus quem nos libertou e ele sofreu a maldição de Caim e de Lameque. Foi maldito 7 vezes e depois 70 vezes 7. E Davi descobriu isso. Olha que cabeça notável. O mundo, repetindo, é o prêmio mostrado aqui a Jacó. Da terra ao céu, a escada, como diz o maçom, o templo maçônico vai da terra ao céu, do norte ao sul, do leste ao oeste. Então é a terra toda. Mas quem ganhará esse prêmio não serão os bons, embora nós tenhamos que fazer a nossa parte. Deus dividirá a humanidade em 2 genealogias, em 2 linhagens, em 2 estirpes. A estirpe dos bons terá que fazer a sua parte, que é cumprir as obras de Deus, a vontade de Deus, mas os maus vencerão. Porque só no juízo final, quando Jesus Cristo vier definitivamente, mas ele já venceu, porque ele disse: tende confiança, eu venci o mundo. No mundo tereis provações, tende confiança, porém, eu venci o mundo. E quando vieram prendê-lo, Judas Iscariotes com os guardas herodianos, ele disse: agora Satanás foi lançado fora. O príncipe deste mundo foi lançado fora. Quer dizer, no começo da paixão, ele disse: já venci o diabo. Ele pensa que está fazendo o que ele quer. Na verdade, ele está cumprindo o que foi estipulado pelo Pai. Agora ele perdeu a batalha. Ele começou uma brincadeira que vai terminar com a derrota dele. Jesus Cristo na cruz, crucificado para nos redimir, para pagar os nossos pecados, nós ficamos sem pecados, graças a ele. Então, o príncipe deste mundo foi lançado fora. Agora, e isso foi quando Judas vinha chefiando o grupo que ia prendê-lo ainda. E ele já disse, ele pensa que está fazendo a vontade dele e cumprindo a vontade dele, mas está fazendo a vontade do Pai, que é permitindo que eu salve o mundo, salve os homens que acreditarem em mim, na minha crucificação, na redenção dos pecados. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. No perdão dos pecados, na vida eterna, amém. Então, Davi, notavelmente, percebe que o mundo é o prêmio que será dado ao vencedor de 2 linhagens que estarão sempre em embate, mas que Javé já decidiu que a linhagem dos maus vencerá até que o Filho único de Deus venha, ele mesmo. Ele promete a Moisés, eu virei pessoalmente, vou ler isso depois. Ele vem e ele vence. É ele quem vence, como diz o Apocalipse. Vi sair um cavaleiro branco vencedor para vencer. E na coxa ele tinha escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi foi realmente notável. Eu ia dizer um palavrão aqui, mas me segurei, né? Porque ele sacou tudo isso, mas fez a parte dele. Só pisou na bola quando matou Betsabá para ficar com Urias. Então, esse é o 2º vídeo, Rei Davi, e ainda teremos o 3º, mas já mostramos vamos dizer assim, a bem-aventurança de Davi, como ele possuía o espírito de sabedoria que é atribuído a Salomão, mas na verdade foi Davi quem teve, né? Percebendo o enigma de Deus, que Javé daria vitória aos maus, porque quem venceria era ele. Ele, nenhum homem ousaria dizer, eu venci Satã. Quem disse foi Jesus. Agora o príncipe deste mundo foi lançado fora. No mundo terei tribulações, tende confiança, porém,
Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o inferno. Era o próprio Deus que estava falando. Creio nisso com todas as forças da minha alma. E teremos de crer, porque é a mais pura verdade. Vejam o vídeo, deem seu like, ainda teremos, esse era Rei Davi 2, ainda teremos Rei Davi 3. Não se esqueçam de dar o like, a mãozinha ali para cima é importante. Comentem se quiser, inscrevam-se no canal, tá? Só tenho 72 amigos, mas já aumentou. Até a próxima.